Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcos Romeu do canal Romeu Esporte. Tivemos alguns assuntos, no final de semana. Vamos começar lá no final de semana, lá na sexta-feira com o jogo do Fluminense, onde tivemos a polêmica do Mano Menezes com o Marcelo. Eu deixei para comentar isso agora, porque final de semana iria ter mais coisas e a gente consegue resumir tudo aqui num vídeo só, para não ficar uma coisa... Toda hora a gente tem que voltar nesse assunto. Pelo que parece que foi divulgado, principalmente pelo site Trivela, pelo GE, Mano Menezes colocou o Marcelo, iria colocar o Marcelo no jogo no lugar do Lima. Quando estava dando alguma orientação ali, abraçado com o Marcelo virou para ele e falou que tá me abraçando para fazer média com a torcida, tira a mão de mim, não encosta em mim, uma coisa nesse sentido. Não se tem nada que comprove essas falas de Marcelo. O que se tem, galera, é que depois disso surgiram várias notícias em que o Marcelo era uma situação, tinha um comportamento muito complicado dentro do clube, tanto com funcionários, tanto com outros jogadores. Porém, são boatos que correm aí e que vieram à tona principalmente depois da saída do jogador do Flusão. Bom, o que a gente pode dizer é o seguinte: o Marcelo chegou ao Fluminense como astro, realmente. A sua apresentação já foi uma coisa que a galera do Fluminense não tinha visto antes, nem mesmo quando o Deco veio jogar no Flusão. Ele deu conta do recado, sim. Ele fez parte do elenco do time do Fluminense, campeão da Libertadores. Logicamente, o Marcelo ficou de fora uma parte da Libertadores devido àquela expulsão no jogador lá que quebrou a perna, e aí o Fluminense andou sem ele, até porque o time do Fluminense, galera da Libertadores, era um excelente time. Lembrando que tínhamos como protagonistas do time, Nino, André, Cano, Arias, inclusive John Kennedy, quando entrava resolvia. Então o Marcelo foi mais um nessa conquista. Jogou muita bola naquela final do estadual contra o Flamengo, foi um jogo espetacular. Marcelo jogou muito naquela decisão. Então, acho que foi um jogador, e era um jogador muito importante para o time do Fluminense. Que ele não estava comprometido com seu físico e tudo mais, isso era notório. Isso era nítido no Marcelo, observando o físico dele, acima do peso, um jogador lento, e que não queria estar jogando pelo meio de campo. O Marcelo sempre também deixou muito claro a preferência de jogar pela lateral, na minha opinião, uma posição que ele não conseguiria mais realizar aquela função, principalmente na marcação. Marcelo era um jogador que veio de fora em alta? Não era. Marcelo estava no Olympiacos e quase não jogava mais. Praticamente era um ex-jogador lá, estava só recebendo salário, não jogava no Olympiacos. E aí isso aí foi primordial para que ele viesse, voltasse para a equipe do Fluminense, e ser prontamente integrado ao elenco do time ali do Fernando Diniz, que era um time voltado para jogadores que tinham a idade avançada. Foi o time mais velho a vencer numa Libertadores, de média de idade maior, que tínhamos aí na Libertadores. Enfim, Marcelo é um craque de bola. Quer você queira ou quer você não queira, Marcelo e Thiago Silva são as estrelas do Campeonato Brasileiro. Não tem nenhum jogador com uma carreira internacional tão vitoriosa quanto a do Marcelo jogando aqui. Também não temos nenhum jogador como o Thiago Silva aqui no Brasil. Não temos. Então a galera antes vai tentar se manifestar ao contrário. Beleza. Acontece a rescisão, O time do Fluminense achou melhor rescindiu o contrato do Marcelo devido ao clima que se criou com o técnico Mano Menezes, que agora vamos falar um pouquinho dele também. Que o Mano Menezes chega para tirar o Fluminense da situação que o Fluminense se encontrava. O Fluminense era, não sei se ainda era lanterna, estava nas últimas posições ali, sendo que prontamente o Fluminense na 25ª rodada já saía da zona de rebaixamento, o que a gente tem que agradecer ao Mano Menezes. Um esquema defensivo, o Fluminense poucos tomava gol, mas o Mano Menezes teve o time praticamente
com seus jogadores voltando a jogar pelo time do Fluminense, né? Lembrando que o Diniz teve muito problema de contusão, uma pré-temporada horrorosa do Fluminense. O Fluminense realmente foi um time soberbo e que pagou e está pagando por isso até agora. E onde eu quero chegar é o seguinte: o Mano é um cara difícil? É. A gente tem o Mano Menezes polêmico, que vou te falar, tem até falado muito pouco aí na equipe do Fluminense as coisas que o Mano Menezes veio a falar aí, a declarar quando era do Bahia, quando era do Cruzeiro, quando era de outros times. O importante é que o Mano Menezes conseguiu colocar o Fluminense em outro trilho. E isso realmente o Fluminense não poderia abrir mão, até porque a gente, quando viu o Marcão assumir o Fluminense depois do Diniz, não dava, o vestiário engoliu o Marcão, realmente não tinha como o Marcão ser o treinador do Fluminense. A minha opinião sobre isso, rapaziada, é que o time do Fluminense escolheu o pior momento para se tomar uma decisão como essa. Eu não sei se teve uma conversa, se não teve nos bastidores do Fluminense, para que colocasse panos quentes ali no Marcelo. Na minha opinião, não é de agora essa confusão. O Marcelo teve aquele episódio na seleção brasileira em que o Marcelo alegou estar com problema estomacal e que depois passou um e-mail por engano a CBF dizendo que já conseguiu sair daqui da seleção brasileira, já tinha tempo hábil para voltar para o Real Madrid. Fato que inclusive na época irritou o Mano Menezes. Mas depois o Marcelo foi convocado, disputou, salvo engano, Copa América, eliminatória, não lembro muito bem. Um fato que, na minha opinião, já tinha sido recuperado por ambas as partes ali e segue o baile, né? Mas a gente parece que tem algumas rusgas aí que não foram muito bem resolvidas entre os dois. Então, voltando, a minha opinião é a seguinte: como eu já disse antes, teria que ser visto de uma forma melhor, porque o Marcelo é importante nessa reta final do Fluminense, e o que o time do Fluminense menos precisa é de uma crise nessa época, principalmente nesse momento do campeonato. O Fluminense ainda vem oscilando bastante. O Fluminense é um time que ganha 4 partidas e deixa de vencer 2, entendeu? E isso acaba deixando o Fluminense acima da zona de rebaixamento, mas com o perigo de voltar a qualquer momento a disputar ali a zona de rebaixamento, né? Lembrando que o Fluminense sobrevive fora da zona de rebaixamento graças a uma vitória em cima da equipe do Flamengo. Uma vitória que inclusive não era nem tão esperada assim pela galera tricolor. Eu mesmo achava que o Fluminense não fosse ganhar, né? Poderia ter sido clássico, né? Um jogo para empate ali. E sem contar os moles que o Fluminense deu e que vem sendo muito prejudicado por conta de arbitragens ruins, né? Nesse último jogo, por exemplo, que o Fluminense deixou escapar o empate do Grêmio aos 48 minutos, salvo engano, foi um jogo muito ruim. A arbitragem pesou muito em desfavor ao Fluminense, não pelo pênalti, que o pênalti para mim aconteceu. Agora, o juiz deu um amarelo pro Arias, até agora não dá para entender o porquê que foi aquele amarelo pro Arias, Ganso. Um monte de jogador não vai estar presente no próximo jogo do Fluminense contra o Internacional, um jogo muito complicado, em que o Inter briga para estar no G4, e que vai vir com tudo para cima do Fluminense, né? Então o Fluminense vai vir praticamente com o time B, precisando arrancar um pontinho aí. Eu não sei qual é o esquema que o Mano Menezes vai utilizar. Lembrando que o Fluminense, no jogo contra o Atlético Mineiro, na Taça Libertadores da América, o Mano Menezes teve um esquema tático defensivo horrível, em que o Fluminense irritou a todos e foi eliminado. Então, quer dizer, sinceramente, não espero coisa boa desse jogo. O Internacional vem voando, é um time muito bom, vem de vitórias aí, joga sem perder e vai partir com tudo para cima do Fluminense, porque a gente lembra da polêmica lá dos jogos ali da Libertadores, que o Fluminense eliminou o Internacional, e o Internacional ficou engasgado com o Fluminense com aquela eliminação na Libertadores. Então é isso, rapaziada. Agora vamos à parte boa. Nós vamos comemorar, e muito. Hoje, o Fluminense não precisa dessa crise. Por isso que o assunto vem antes. Agora vamos à comemoração. Ano passado, aqui, ó. Isso aqui é um ano de conquista. Hoje é dia de celebrar um ano da Libertadores da América. E, rapaziada, eu vou lembrar do dia. Um dia anterior eu tive que tomar remédio para dormir. Ansiedade louca. Tava maluco. E olha que eu já tinha passado por 2008. Que tive uma sensação de
de derrota, uma das piores sensações da minha vida. Eu coloco como um dos momentos mais tristes, entre os 5 momentos mais tristes da minha vida, contando inclusive com momentos em que eu perdi pessoas inesquecíveis, pessoas primordiais da minha vida, essa derrota para a LDU em 2008. Eu lembro que eu cheguei no Maracanã, não consegui entrar no jogo, mas eu moro muito perto, deu tempo de assistir o jogo todo e aquele pesadelo em que nós tricolores vivemos em 2008. Vida que segue. Então, 15 anos depois, estaríamos novamente na final e no Maracanã, parece até brincadeira. Fomos decidir novamente uma final no Maracanã enquanto o Boca Juniors. A torcida veio dividir o Maracanã com o Fluminense, que a Conmebol divide o palco da final, e eles vieram em massa aqui. Enfrentaríamos novamente mais um super campeão de Libertadores da América, que realmente não vinha no ano muito bom, mas era finalista e o peso da camisa é enorme nesse tipo de competição. Então, galera, fomos lá e fomos campeões. Eu, como já disse anteriormente, fiquei de fora da final. Eu fui a todos os jogos do Fluminense na Libertadores da América. Todos os jogos que jogamos em casa, eu estive presente, fiz de tudo, fiquei quase 1h30 esperando para conseguir o ingresso da semifinal no site do Fluminense e não consegui ir para a final da Libertadores. Fiquei em casa. E o que é legal nessa história, rapaziada, é que assim, eu fiquei muito nervoso, tá? Eu tive que tomar remédio para dormir, um dia anteriormente, me deu uma crise de ansiedade terrível, que eu não conseguia pegar no sono. No dia do jogo, foi um dia de orações, de pedir a Deus, por favor, faça com que o Fluminense vença esse jogo, que finalmente traga essa Libertadores, porque nós éramos um time muito melhor que o time do Boca Juniors. Então eu acho que dependia muito do time do Fluminense. A vontade de vencer, mostrar que é um time que sabe jogar dentro de casa. Assim como até hoje, tá? O Fluminense perde muito pouco dentro de casa. E fomos campeões. Tá? Eu lembro que eu desmaiei no gol do John Kennedy. E meu filho, que é vascaíno, estava assistindo o jogo comigo. Pai, fica... Pelo amor de Deus, cara, você vai ter um negócio. Fica tranquilo que eu tô nervoso que sou Vasco. E você tem que se acalmar, não sei o que, me chamando a atenção. Pô, cara, eu vou te falar, são momentos inesquecíveis, cara. Eu poder assistir um jogo desse com meu filho é uma coisa emocionante, assim. Mesmo que ele não seja no meu time, mas ele tava torcendo pra eu vencer, né? Pro time do Fluminense vencer, e ficou muito contente com o título do Flusão. Então é isso. Hoje é dia de comemoração. Vamos comemorar. Espero que o Fluminense já supere essa ausência do Marcelo. E aqui vai um vídeo também que a gente tem que agradecer o Marcelo, porque dentro de campo o Marcelo foi um cara muito positivo para o time do Fluminense, jogou muita bola aqui com a camisa do Flusão. Pode ser que os antes não concordem comigo, eu não tô nem aí, mas como eu disse lá no início do vídeo, quer queira ou não queira, o Marcelo é um dos astros do futebol brasileiro em atividade aqui no país. Se não for o maior, é o segundo maior, só perde pro Thiago Silva, que também é do Flusão. Diante disso, rapaziada, vou pedir pra galera continuar curtindo a gente no canal, compartilha aí esse vídeo aí, quem puder, segue a gente, que é um prazer a gente sempre ter um vídeo aí, tentar mostrar para vocês aí o dia a dia do Flusão, vir com as novidades e todo dia a gente pretende colocar os nossos vídeos aí, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus e fui!